Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos. Agora para tentar esclarecer um texto que encontra no livro de Daniel, capítulo de número 9, verso de número 26. Já vi tanto comentário sobre esse texto e eu quero apresentar aqui o entendimento que nós temos sobre quem é esse príncipe aqui, de qual nação que é e quando essa profecia vai se cumprir e quais os detalhes que são importantes a gente saber. Isso vai acontecer na Batalha do Armagedon. Mas antes, quero te pedir, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos dê um like, compartilhe com seus contatos, deixe aqui os seus comentários no rodapé, os quais são muito importantes para nós, tá certo? Então vou ler o texto aqui e vamos tentar explicar, trazer alguma luz, algum entendimento. Daniel 9, 26 vai dizer o seguinte: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, até o fim haverá guerra. Então estão determinadas as assolações. Então isso aqui, a gente sabe que essa profecia aqui, ela se cumpriu no ano 70. Tito, com as suas legiões romanas, invadiu a cidade. E aí quando a gente lê os manuscritos, se eu não estou enganado, no capítulo 3 do livro de Flávio Josefo, o que você descobre? Que Tito invadiu a cidade com 70 mil homens, várias legiões. E desses 70 mil homens, apenas 5 mil eram romanos. O restante, eles eram árabes, né? O restante desses soldados, eles eram enviados pelas províncias da Assíria, né? Da Ásia Menor e da Arábia. Então, já vi na internet vídeo as pessoas dizendo assim que quando tiver a Batalha do Armagedon, quem vai estar encabeçando a Batalha do Armagedon serão os árabes contra os judeus. Porque lá o príncipe ali, que prefigura o anticristo, ele tinha um exército de mais de 90% de muçulmanos. Então na Batalha do Armagedon a pessoa deduz, vai ter muito mais muçulmanos. Eu quero chamar a atenção aqui que é o seguinte: aqui é o povo de um príncipe e não um príncipe de um povo. O povo de um príncipe, esse um príncipe, ele é romano. Primeiro detalhe. E você vai ver que, pela Bíblia, tem pelo menos 3 confederações na Batalha do Armagedon. Exatamente, 3 confederações. E é o que eu vou mostrar nesse estudo, ou pelo menos tentar mostrar, né? Veja bem, lá em Zacarias capítulo 12, versículo 2, vai começar a responder essa primeira questão. Vai esclarecer essa dúvida. Os árabes vão estar ou não na Batalha do Armagedon? E eles vão ser a maioria? Então Zacarias, você vai em Zacarias capítulo 12, vai responder. Nada como a Bíblia para responder as dúvidas que a gente tem da Bíblia, né? Diz assim, Zacarias 12: e eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor. Opa, um copo de tremor para todos os povos em redor são os árabes, são os muçulmanos. Então, o senhor estava errado, pastor? Tô não, presta atenção. E também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E aí, vai mostrar assim, ó: e acontecerá que naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Agora são as nações. Opa, então você tem 2 esferas aqui. Os povos ao redor é um grupo, e tem todas as nações. Isso tem que ficar muito claro, tá certo?
E aí, o que a gente aprende aqui? Os povos ao redor nos lembram as legiões da Síria, os árabes, né? Aqueles que atacaram Jerusalém no ano 70, tá certo? Então, na Batalha do Armagedon, você tem 3 confederações. Um mundo islâmico, né? É uma delas, seria os povos do Oriente. E eu quero ler o versículo 3 de Zacarias. Olha o versículo 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Todas as nações da terra. Ou pelo menos são as nações que representam o governo do anticristo. Então, aqui é a maioria. Claro, vai ter nação que vai poder ficar, mas na maioria vai estar ali. Por exemplo, igual a OTAN. A OTAN é um grupo de nações, né, que representa o quê? O Ocidente. Se você falar assim, todas as nações do Ocidente, a OTAN representa. Tá certo? Então, a gente tem que entender bem essa questão para não sair falando besteira aí nos vídeos. Tá certo? Porque quando você lê lá em Apocalipse capítulo 13, que fala do império do anticristo, que ele vai governar, abra sua Bíblia aí em Apocalipse 13. Você vai ver que isso vai encontrar árabes, você vai encontrar o Oriente e o Ocidente. O Oriente e o Ocidente. Onde está isso? Abra aí, Apocalipse 13. 13, versículo 2. Bom, eu vou ler o versículo 1 para vocês entenderem bem. Interessante, se você quer compreender essa porção aqui do capítulo 13, você tem que entender Daniel capítulo 7. É fundamental Daniel 7 com Apocalipse 13, 1 e 2. Então você não entende. Porque Daniel capítulo 7 vai dizer o seguinte: vai mostrar um leão que ele tem duplo significado, Nabucodonosor e o Império Babilônico. Quando mostrar o urso, ele tem duplo significado, Ciro e a Média Pérsia. Quando mostrar o leopardo, ele tem duplo significado, Alexandre e o Império Grego Macedônico. Quando mostrar, por exemplo, as pernas, ou melhor dizendo, aquela besta, ela tem duplo significado. Representa o Império Romano na época de Cristo e o Império Romano revivido no futuro. Por que revivido? Vou mostrar para você ver aqui, ó. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Então aqui é uma fera. Como é que é essa fera? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então essa besta aqui vai representar um império. Isso que não é uma pessoa. Como o senhor pode provar que não é uma pessoa? Porque ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E daí? Ué, os 10 chifres são 10 reis. Apocalipse 17, 12. As 7 cabeças são 7 imperadores. Apocalipse 17, do versículo 5 adiante, do versículo 9 em diante, você vê lá. Então, você vai descobrir que você tem as 7 cabeças são os imperadores, ou melhor, retrata Roma na época de João. E os 10 chifres? Os 10 chifres a Roma no período do anticristo. É tanto que eles vão dar poder à besta em 1 hora. Lê lá Apocalipse 17, 12, você vai ver o significado. Então veja bem, isso é muito importante. Então, quando você vê aqui, ao versículo 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Grécia, Ocidente. Tá vendo? Tem Ocidente. E a sua boca como de leão. Babilônia, Oriente. Uma mescla, tá vendo? E o dragão deu-lhe o poder, né? Aí vai falar assim, e os seus pés como de urso. Urso. O urso é o quê? Oriente. Então você não pode falar que o exército que o anticristo vai governar, ele é todo árabe. Ou na maioria árabe. É uma mescla. O anticristo vai ser um líder mundial. O falso profeta, ele tem a função de unir as religiões. E se unir as religiões, é unir muçulmano, católico e aqueles que querem fazer parte também. Eu creio que deve ter até alguns evangélicos.
Mas eu te digo, não faça parte desse movimento, né? Ah, mas é pela unidade. É um movimento de unidade dentro de um princípio contrário à palavra de Deus. Deus ama a unidade, mas dentro do padrão do testemunho. Fora do testemunho, aí não funciona. Então o que a gente aprende aqui? Eu vou mostrar para vocês que são 3 confederações. Deixa eu dar o texto mais claro aqui. Apocalipse 16, versículo de número 13. Deixa eu dizer, esse vale aqui, ó, é o Vale de Josafá. Nesse local ali vai estar para tomar posse de Jerusalém. Esse vale é bem longo, né? Vale de Cedron. As nações vão se posicionar ali, ou pelo menos nesse, talvez mais à frente ou mais atrás, mas vão estar nesse vale, né? Então, Apocalipse 16, versículo de número 13. Olha que interessante. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Aí, olha o versículo 14. Porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra. Lembra de todas as nações? E de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui você viu, quando você lê lá, por exemplo, Ezequiel capítulo 38, 39, todo o capítulo, você vai ver que tem lá um grupo vindo do norte. É uma confederação, onde a Rússia encabeça. Eu vi alguém falar assim, não, nem existia a Rússia naquela época. Amado, eu quero encerrar esse vídeo com um ponto, para você raciocinar. Não existia a Rússia naquela época. Mas o Senhor fala das extremidades, as extremidades da terra. E se você pesquisar, não era Rússia, mas cita uma cidade, que hoje seria a Crimeia, você lê lá em Colossenses, já era um local onde estavam os judeus, que eles tinham sido levados para esse é o extremo norte, tem o norte próximo e o extremo norte. Como é que eu sei que Moscou é o extremo norte? Porque eu sei que na África, lá é o extremo sul, né? A rainha de Sabá veio das extremidades da terra. Então você pega uma régua, coloca ela em Jerusalém e mede até a África, né? Coloca até na África, da onde veio a rainha de Sabá. Tentando lembrar que o país é Etiópia. Você põe de lá até a Etiópia. Aí você vira a régua, o contrário, que lá é sul, vai ser o contrário. Da mesma distância, você vai encontrar, sabe o que? Moscou. Então, quando você lê o capítulo 38 de Ezequiel 39, você descobre que ali é uma confederação do norte. E aí você vai ver a do Oriente. Cadê a do Oriente, pastor? Que o senhor não citou aqui. Eu quero ver a do Oriente. Deixa eu ver se eu acho que vai mostrar a confederação do Oriente. Capítulo 16, deixa eu ver se eu acho aqui, 14. Porque isso eu não achei aqui não, mas tem que fala assim, os reis do Oriente. Não estou achando aqui agora não, mas fala que eles estão ali para congregar os reis do Oriente. Tá, nessa tradução que eu estou com ela aqui, não estou vendo. Mas eu vou dar outro texto. Joel capítulo 2, versículo 20, é um texto bom, para você ver lá a congregação, a área do norte. Joel 38, 15 e 16, tá certo? Bom, achei, 16, 12, tá aqui ó. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para se preparasse o caminho dos reis do Oriente, tá certo? Então, não vai dizer que é só do Oriente. Tem do Oriente, do Ocidente e do Norte. É todos os povos da Terra. Esses 3 grupos vão representar todas as nações da Terra. Tá certo? Isso na batalha do Armagedon. No próximo vídeo eu vou falar sobre o lagar. Agora eu vou encerrar porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.